Oremos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da tua presença e aqui dando início a esta aula. Abençoa, Pai, a vida de cada um dos teus filhos, que cresçamos na graça e conhecimento, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Ok, amados, nós vamos falar um pouco hoje sobre a doutrina chamada doutrina da Trindade. Trindade é um termo que não se encontra na Bíblia. Então você não vai encontrar o termo Trindade, você não vai encontrar o termo triunidade, tá? Triteísmo, porque todas essas palavras fazem parte da teologia. Então é uma forma de nós entendermos a doutrina. E a Trindade é exatamente um dos assuntos complexo a nível de entendimento. A maioria dos cristãos creem na Trindade, mas às vezes tem dificuldade de explicar a Trindade, de defender a doutrina da Trindade. Então, normalmente ela é defendida muito mais pelo que se acha, pelo que se pensa, ou porque a pessoa ouviu alguém falar, né? O catolicismo costuma chamar de Santíssima Trindade, exatamente porque se trata do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? E aí, a Trindade é exatamente o quê? A crença em um Deus subdividido em três pessoas. Não cremos em três deuses. Qualquer doutrina que defenda a existência de três deuses, essa doutrina é chamada de triteísmo. E aí o triteísmo é uma doutrina herética, tá? Exatamente por quê? Porque não pregamos, não cremos e a Bíblia não nos dá nenhuma ênfase da existência de três seres, de três deuses, e sim de um Deus subdividido em três pessoas. Às vezes é um tanto complexo o entendimento acerca disso. Por quê? Porque as pessoas entendem nessa visão de trindade a questão de, por exemplo, três tronos no céu. Um trono para o Deus Pai, um trono para o Deus Filho, um trono para o Deus Espírito Santo. Então aí já não é uma trindade. Aí é um triteísmo. E outros ainda acreditam no quarto trono, que é o trono da Maria. E aí então vai ficando mais complicado ainda a visão, os credos neste sentido. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que existe um só Deus. Então, quando nós falamos do Pai, quando nós falamos do Filho, ou quando nós falamos do Espírito Santo, nós não estamos falando de três deuses, nós estamos falando da mesma pessoa, a saber, Deus, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Tá? Aí nós temos que entender também a questão da criação, a questão da salvação e a questão da ação do Espírito Santo na vida do cristão. E exatamente dividindo as suas, digamos assim, as suas ações, nós teremos mais facilidade para entender acerca de Deus. Então, no Gênesis capítulo de número 1, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, ali já começamos a ideia de uma trindade. Façamos, está em forma plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ali há explicitamente a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gênesis, capítulo de número 1, e o verso de número 1,
a Bíblia começa dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Deus, do Gênesis capítulo 1, ela deriva-se da palavra Elohim. Da palavra Elohim. A palavra Elohim é tão somente um plural de Deus. Então, normalmente, no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala Elohá, está falando de um singular, que é dado tanto para Deus como para qualquer qualidade ou espécie de Deus, qualquer ser endeusado, o Elohá. Agora, o Elohim é uma expressão exclusivamente para Deus. E aqui está falando de uma forma plural de Deus, que no hebraico poderíamos exatamente escrever ele como o Elohim, tá? O termo Elohim é unicamente para Deus no sentido plural. E aqui está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Então, você vai ler aqui o termo Elohim e logo você vai entender que está falando de uma existência de um Deus, subdividida em três pessoas, e não de três deuses. Nesta expressão, nós vamos então usar a Bíblia. Vocês trouxeram Bíblia? Então nós vamos usar um pouquinho aí a Bíblia para que possamos compreender. Vocês estudaram uma matéria chamada Teologia Sistemática. E na Teologia Sistemática nós começamos estudando a Bibliologia, depois nós estudamos a Teontologia ou Teologia, Cristologia, Pneumatologia, Antropologia, tá? Então, vocês estudaram 5 disciplinas neste primeiro livro, de Sistemática 1, e estudaram mais 5 outras disciplinas em Sistemática 2, tá? Agora, vamos analisar a doutrina chamada doutrina de Deus. Essa doutrina de Deus, teontologia ou teologia, ela está descrevendo especificamente quem é Deus. Como defendermos a doutrina de Deus? Se eu não entender o Deus Pai e suas ações, se eu não entender o Filho e suas ações, o Espírito Santo e suas ações, dificilmente eu irei entender a Trindade. Amém? Então é necessário que entenda as partes para que possa entender o todo. Entenda-se as partes para poder entender o todo. Então, dentro desta questão, nós podemos dizer que Deus é um ser trino. Diga comigo, Deus é um ser trino. Mas Deus é um ser uno. Amém? Ok. Então Deus é um ser trino, mas Deus é um ser uno. Trino em pessoas, porém uno em essência. Então nós vamos dividir exatamente aquilo que é importante para o nosso entendimento. Então, ele é um só Deus. Ele é um só Deus. Vamos ler um texto para nosso entendimento? Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2 e o verso de número 5. Por favor, leia que é para... 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há quantos deuses? Um só. Um só Deus e um só mediador. Então, notem que Paulo, ele declara que há um só Deus, há um só mediador, se tratando de Cristo, entre Deus e os homens. Então, está falando que há um só Deus,
mas que Jesus é o nosso mediador, tá? Entre o homem e o Pai. E aí nós entendemos agora que para que Cristo seja o nosso mediador, significa que Jesus é 100% Deus. Vamos ler ainda. Mateus capítulo 28, verso 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem foi que falou isso? Jesus. Então, Jesus disse, ide, tá? Pregai a todas as nações e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem defendeu a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui é o próprio Jesus. O próprio Jesus. Portanto, nós entendemos que Jesus nos ensinou exatamente acerca disto, ok? Então, nós vamos ler alguns versículos só para que vocês possam acompanhar um pouco melhor aí esse raciocínio. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Ora, Paulo, ele faz aqui uma ministração de bênção. E nessa ministração de bênção, Paulo conclui a carta aos Coríntios, ministrando uma bênção que nós chamamos de bênção apostólica, tá? São as bênçãos pastorais. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, tá? Na verdade, esse amor de Deus é o amor do Pai. Então, notem que aqui nós temos a graça de Jesus Cristo, Filho, tá? O amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, tá? Que é o nosso Consolador. Então, Paulo ele dá ênfase acerca da Trindade. Ele mostra a existência da Trindade. Primeiro livro, ou seja, a primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 7. 1 João 5, 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Há 3 testemunhas, o que o João declara. Há 3 testemunhas, tá? O Espírito, a água e o sangue. O Espírito, a água e o sangue, tá? Esses 3 são unânimes. Esses 3 estão juntos. Está falando aqui exatamente da atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra aqui declarada, inclusive pelo evangelista João, ser o próprio Jesus. Quando João começa o seu evangelho dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Então ele faz a declaração de que Jesus é a palavra, tá? Se observarmos, não precisa ler agora, mas primeira epístola de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 8 e o verso 6, diz assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos.
Pedro, escrevendo na sua epístola, em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo, a aspersão do seu sangue. Graça e paz vos multipliquem. Então, notem que Pedro também dá aqui ênfase à doutrina da Trindade, tá? Ele também mostra a Trindade. E Paulo ainda escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, ele diz: ora, é Deus que faz de nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então, essa tradução que eu estou lendo aqui é a tradução NVI, tá? A tradução NVI para o acompanhamento e para que vocês possam entender essa doutrina. Agora, vamos entender aqui, mediante o que nós acabamos de ler, da seguinte forma: explicar Deus é fácil? Não. Então, explicar Deus de forma difícil é fácil? Também não. Então, conseguimos explicar Deus? Não. Conhecemos Deus na sua essência, na sua totalidade? Não. Tá? Então, naturalmente, a pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus? E vamos entender que por mais que você explique quem é Deus, sempre ficaremos devedor de explicação. Não dá para explicar Deus. Por quê? Porque às vezes Deus é visto muito mais por uma crentice do que propriamente pelas Escrituras. Propriamente pelas Escrituras. Então, exemplo, qual é o formato de Deus? Deus é uniforme. Ele não tem um formato. Por quê? Porque ele é espírito. A Bíblia usa expressões para descrever Deus, falando da grandeza de Deus. E algumas vezes, até para entendermos um pouco Deus, a Bíblia usa uma linguagem que na teologia nós simplesmente entendemos ser uma teofania, que é uma aparição de Deus ao homem. E algumas vezes entendemos também um antropomorfismo, tá? É quando a Bíblia usa uma linguagem humana para descrever Deus. Este é o antropomorfismo. Nessa questão, a Bíblia então ela usa o quê? Ela usa uma linguagem para que nós possamos compreender. Por quê? Primeiro, Deus é um ser eterno. Não tem princípio e não tem fim. Ora, os anjos são eternos? Sim ou não? Não. Eles são imortais. Ok? Eles são imortais, mas eles não são eternos como Deus. Por quê? Porque eles tiveram princípio. Eles foram criados. Tiveram um início. Deus não tem princípio e Deus não tem fim. Deus é uma causa sem causa. Tá? Portanto, na visão acerca de quem é Deus, veja que a nossa linguagem não consegue alcançar. A Bíblia usa, principalmente no Antigo Testamento, você vai pegar o livro do Gênesis, você vai achar lá a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano e a dispensação patriarcal, dos patriarcas. 4 dispensações do Gênesis. Na quinta dispensação,
quando Deus chama Moisés, então a partir de Moisés, Deus se revela por um nome. Deus se revela por um nome. Até então, nessas 4 dispensações que nós antecedemos aqui, essas 4 dispensações, Deus é conhecido normalmente por esse termo, El, tá? Simplesmente o El. Simplesmente o El. Então Deus é conhecido aqui por El, que tão somente diria Deus. É por isso que você vai encontrar El Shaddai, El Adonai, El Elihon, Er Tsidkenu. Por quê? Porque está descrevendo Deus pelos seus feitos. Tá? É o que nós chamamos de nome genérico de Deus. Porque não é nome. É uma forma de apresentar Deus. Ó, o Deus é a nossa bandeira. Deus é aquele que nos sara. Deus é a nossa paz. Isto é nome para Deus? Não. Então, se eu perguntasse aqui para vocês hoje, quem é Deus? Aí você ia falar assim, Deus é eterno. Isso não é Deus. Deus é maravilhoso. Isso não é Deus. Deus é fiel. Aí que não é Deus mesmo. Então, quem é Deus? Né? Então, quem é Deus? Então, notem que nós temos dificuldade de explicar quem é Deus. Por quê? Por causa da sua grandeza e por causa da nossa pequenez. Nós não conseguimos ver Deus na sua totalidade. Então, automaticamente, a nossa mente humana, ela é muito limitada para entendermos Deus na sua totalidade. Ok? E aí, a partir de Moisés, Deus diz que ele é, aí ele dá um nome, né? Ele dá o nome, que é Iavé. Iavé. E o que é esse termo Iavé? Pode ser chamado de Iavé, pode ser chamado de Iauê. Ok? Iavé, Iauê. Esse termo é um termo que tão somente ele vem descrever Deus. Mas, quando Deus disse para Moisés, diga para Faraó, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Estava dizendo o quê? Que ele é aquele que é, que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele está falando que ele era no passado, ele é no presente e ele é no futuro. Então aqui Deus está tão somente descrevendo quem ele é. Quem ele é. Nas traduções bíblicas, então, Deus, ele é apresentado por Javé. Por que Javé? Porque no hebraico nós não temos o Y. Então, quando se faz a transliteração da Septuaginta, traduzindo do hebraico para o grego, então traduz por Javé. Se traduz por Javé. E essa tradução para Javé é aonde chegou para nós o nome Jeová. Agora nós temos, em todo o Antigo Testamento, a promessa de que Cristo haveria de vir. Gênesis, capítulo 3, e o verso 15. Começa a primeira declaração do próprio Deus que Cristo há de vir. Cristo há de vir. E então, Gênesis 3 e 15 fala exatamente daquele que vai nascer da semente da mulher,
está falando de Jesus. Está falando de Jesus. E agora, esse Jesus há de vir. Mas entenda uma coisa: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, Cristo ele tem que vir, nascer da semente da mulher, de acordo com Gênesis 3:15. E aí você vai ver que a partir daí existem várias profecias acerca do Cristo que haveria de vir para salvar o homem dos seus pecados. Qual é a finalidade da vinda de Cristo? Salvar, libertar, resgatar o pecador. Resgatar o pecador. Tá? E agora a profecia está lançada de que Cristo haverá de vir e que ele, por fim, vencerá Satanás. Agora, quem é esse Jesus? Se aqui Deus se revela para Moisés, dizendo que ele é o Iavé, o Javé, o Iauê, agora ele vem apresentar-se ao mundo. Quem é que vem se apresentar ao mundo? O próprio Deus. O próprio Deus, que recebeu o nome de Jesus. Notem a expressão bíblica quando diz que o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí você pergunta, peraí, mas se a profecia diz que o nome dele seria Emanuel, por que ele não se chamou Emanuel? Porque Emanuel não era um nome. Emanuel era uma profecia dizendo, ele será Deus conosco. Ele será Deus conosco. Recebeu o nome de Jesus, que significa Salvador. O único Salvador da humanidade. Aquele que veio para libertar o homem. Jesus é um segundo Deus? Sim ou não? Hã? Não ouvi? Não, lógico que não, gente. Eu introduzi dizendo que Jesus é Deus, que o Pai é Deus e que não é um segundo Deus. Mas há uma doutrina que costuma defender assim: primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade. O que é que inconscientemente entra na cabeça das pessoas? Que a primeira pessoa da Trindade é o Pai, velhinho, ranzinza, brabo que dói, que está sentado no trono grande. No trono menorzinho, à direita dele, está Jesus, que é filho. E sendo filho, se submete ao Pai. É inferior ao Pai. E do outro lado está o Espírito Santo, um docinho de coco. Pode pintar as canequinhas, que ele está pronto para ajudar você nas suas fraquezas. Ok. Quando olhamos desta maneira, meu celular está pegando fogo, não sei porquê. Quando olhamos desta maneira, desta forma, nós estamos entrando por uma doutrina católica, tá? E não estamos fazendo uma triunidade. Nós estamos fazendo um triteísmo, dividindo três deuses. E aí a Bíblia usa linguagem humana. Por exemplo, o Pai assentado no seu trono. O Filho assentado no seu trono. Mas será que são três tronos? Se é um só Deus, precisa de três tronos? Ok? Pensamento. Vamos pensar. Então não precisa-se de três tronos. Por quê? Porque não são três corpos. É um Deus. O que melhor podemos explicar sobre isso é o seguinte: o Pai
o Filho e o Espírito Santo. Mas vamos entender assim, ó. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. Ok? Então, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa. O Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Filho. Todo mundo crente até então? Vamos lá. O Pai não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Começou a ficar confuso? Legal, tá ótimo. Então o que acontece? Aqui eu estou falando das pessoas. Ok? Só que aqui eu estou falando das pessoas. Só que Deus é uma essência. Então vamos colocar aqui: Deus é essência. Nessa essência, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quantos deuses nós temos aqui? Um Deus. Quantas pessoas nós temos aqui? 3 pessoas. Trindade é isso. É a crença em um Deus subdividido em 3 pessoas. Mas é um Deus. Vamos dar um exemplo aqui muito básico. Ó, vou deixar bem claro uma coisa. Qualquer ilustração acerca de Deus é pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Tá bom? Não dá para ilustrar Deus. Mas, só para que a gente possa ampliar um pouquinho a nossa visão. Lembra que antigamente nós tínhamos nas nossas casas, nós que somos mais jovens, nós tínhamos nas nossas casas um aparelho 3 em 1. Quem lembra desse aparelho 3 em 1? Ele tinha 3 funções, não é isso? Ele era rádio, ele era toca-fita e toca-disco. É. Ok? Às vezes era ruim demais. Então, eram... Mas, na verdade, você tinha quantos aparelhos na sua casa? Só um? Tem certeza? Quantos aparelhos você tinha na sua casa? Um. Com 3 funções. Ok? Com 3 funções. Quantos deuses você tem na sua vida? Com 3 funções. Então você tem um Deus que é seu Pai, que é seu Salvador e que é seu Consolador. Você tem um Deus, tá? Que é Pai, te ama incondicionalmente. Te ama com todas as suas qualidades e defeitos. E se pecarmos contra o Pai, Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, nosso advogado. E ele advoga por nós a Deus, não é Maria não. Ele advoga por nós a Deus. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quantos deuses nós temos? Um Deus. Amém? Dúvidas? Que maravilha. Vamos entender aqui, pessoal, acerca de Jesus.
E aí você vai entender o seguinte: o Pai é eterno, o Filho é eterno, mas se ele é eterno, como que ele nasceu? Se ele é filho, então ele vem depois do Pai. Naturalmente, essa é a ordem lógica da visão humana. Ok? Então, se ele é filho, ele foi gerado. O termo gerado aí não está falando da sua eternidade. Não está tirando a sua deidade, sua divindade. O termo aqui é só para que nós possamos compreender o seguinte: sendo ele Deus, tinha que se fazer carne, fez-se carne. E a única forma de se fazer carne era nascer no ventre materno. Era nascer de uma mulher. De uma mulher. E aí a Bíblia declara que a Maria foi agraciada. Agraciada por quê? Porque ninguém merecia tal caso, tal fato. Ninguém merecia tal privilégio. Não é que ela era mais santa, é que ela foi alcançada pela graça. Ela foi agraciada. E graça é favor imerecido. Ela não merecia, mas todavia ela foi a mãe de Jesus. Agora, a mãe de Jesus, porque sendo ele Deus, aí a Bíblia diz o seguinte, que ele deixou a sua glória. Deixou a sua glória. O que significa deixar a sua glória? Ele deixou a qualidade de Deus para habitar como homem. Para estar com o homem. Tá? E assim salvar o homem. Então ele encarnou-se, fez-se carne para habitar entre os homens. Porque ele não ia habitar entre os homens como anjo, como ser celeste. Ok? Então ele tinha que, como homem, ter começo e ter fim. Como homem, ele tinha que nascer e como homem, ele tinha que morrer. É o homem. Tá? Agora, como Deus, ele não tem princípio e não tem fim. Viu que coisa linda, gente? Eu sou apaixonado por essa doutrina, porque ela é maravilhosa. Fica tranquilo que depois que você estudar ela umas 200 vezes, né, fica legal demais. Agora, vamos entender então da seguinte forma. Por que Jesus tinha que nascer como homem? Fala para mim, por que Jesus tinha que nascer? Para nos resgatar. Mas ele não poderia nos resgatar sem nascer? Poderia, lógico, ele é Deus. Mas sem derramamento de sangue, não haveria remissão dos pecados. No Antigo Testamento, quando o homem pecava, ele ia até o sumo sacerdote. O sumo sacerdote pegava um animal macho de um ano, sem ossos quebrados, sem mancha, e fazia o quê? Sacrifício. Ele era imolado, sacrificado, fazia sacrifício. Mas o sangue dos animais não era suficiente para purificar o pecado do homem, para retirar o pecado do homem. Então, quando o homem pecava no Antigo Testamento e o sumo sacerdote fazia um sacrifício, o que acontecia? O pecado era encoberto. Por isso que quando Jesus, aos 30 anos de idade, vai às margens do Rio Jordão, João Batista está lá pregando o evangelho do arrependimento, o João olha para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque agora
o cordeiro que tira o pecado veio. Nenhum cordeiro da antiga aliança veterotestamentário tinha o poder para tirar o pecado. Mas aquele que veio para o novo pacto, para a nova aliança, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo? Jesus. E quem é esse Jesus? É Deus. Vamos ver se Jesus é Deus? Vamos ver direitinho. João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Ora, no princípio ele era a palavra, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Então quem é esse verbo? Jesus. No princípio, nota que João capítulo 1 começa igual Gênesis 1. Gênesis 1, no princípio, ok. João 1, no princípio era o verbo, era a palavra. Lembra que lá no Gênesis a palavra, Deus sempre usou a palavra? Haja luz, haja separação das águas. A palavra. Então, no princípio era a palavra. E quem era essa palavra? Alguém poderia perguntar, quem é a palavra? Aí o texto diz, quem era a palavra aí? Ele estava com Deus. E ele era Deus. Então essa palavra era Jesus, tá? Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, versículo 2, não é isso aí? Ele estava com Deus no princípio. Pá, como assim ele estava com Deus no princípio? Porque ele é o próprio Deus. E ele nunca se separou, o Filho nunca se separou do Pai. Ele sempre estava com o Pai. E aí então, todas as coisas foram feitas, não era para ele? Não, é por ele. Então quer dizer que Jesus é o autor da criação. Se Jesus é o autor da criação, quem é Jesus? Isso! Se ele estava lá no princípio criando, então quem é que estava criando? Deus. Então quem é Jesus? Deus. Ok. Só mudou o nome, a nomenclatura, para nós conhecermos. Tá? Todas as coisas foram feitas por ele, e aí o João termina dizendo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tem dúvida que ele é Deus? Nada do que foi feito se fez. O João é muito claro nisso. E aí, veja bem, o versículo 14. Cadê o leitor Mor? Lê aí, versículo 14. 1:14. Olha que coisa linda. Aquele que é o verbo, que é a palavra, tornou-se carne. Não é isso que diz aí o texto? Como é que diz na sua tradução? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Na minha tradução diz assim, aquele que é o verbo tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é Jesus. Isso é Jesus. Se a gente estivesse num culto agora, a gente ia entrar no manto. Entendeu? Esse é Jesus. Agora veja o que diz Mateus, capítulo 1 e versículo 23. Deus conosco. Na minha tradução diz assim, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Quem é Jesus? Deus conosco. Ele é o Emanuel. Então, isso nos mostra, esse texto nos mostra que Jesus é o próprio Deus. Amém? O próprio Deus. Por isso que a palavra diz que se alguém
não reconhece a Jesus, esse tal peca. Por quê? Porque nós entendemos que esse Jesus é aquele que foi prometido pelo próprio Pai. Nascerá um da semente da mulher, que pisará na tua cauda, você lhe ferirá o calcanhar. E ele, por fim, pisará na sua cabeça. Ok. Então o texto nos fala do Cristo que haveria de vir, da semente da mulher. Foi o próprio Deus que declarou que Jesus haveria de nascer da semente da mulher. Agora, veja Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Eu vou ler aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Colossenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam em plenitude. A plenitude. Então, o Paulo declara aqui aos irmãos de Colossenses, fala, olha, vocês receberam a plenitude de Deus. Vocês receberam a Jesus. Jesus é a plenitude do Pai. É a plenitude. Quer dizer o quê? Ele é plenamente Deus. Totalmente Deus. Nada menos do que Deus. Ele é Deus, Deus e Deus. Quem é Jesus? É Deus. Mas muitas vezes a gente vê os irmãos pregando na igreja acerca de Jesus e parece que Jesus é muito inferior ao Pai. Por favor, não vamos dar essa ordem hierárquica para a Trindade. Existe uma hierarquia entre os anjos. Anjo, arcanjo, querubim, serafim e etc. Mas não existe hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não é uma hierarquia. É simplesmente forma de ser visto dentro dos seus atos, dentro daquilo que ele faz. João, capítulo 14, eu acho muito interessante esse texto. João, capítulo 14, versículo 9 e 10. Outra pessoa abre para mim, por favor. Pregador, veio para mim, João, capítulo 8, versículo 58. 8:58. Ok. Olha o que Jesus disse para Filipe. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Espera aí, eu estou com vocês há tanto tempo, rapaz. Você não está conhecendo, não? Dá uma olhadinha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. E depois ele diz, sabe por quê? Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Não. Quem vê a mim, vê o Pai. É isso. Eu e o Pai? É isso. É declaração de Jesus. Vamos ver? Achou aí 8:58? Olha que coisa linda. Capítulo 8 de João, a gente normalmente prega nos trabalhos ar livre, porque lá no versículo 32, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá na frente, Jesus diz assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí alguém diz assim, não, mas peraí, Jesus, como é que tu diz libertará? Nós somos descendentes de Abraão. Nunca servimos a ninguém. Aí Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eles continuam sem entender. E eles dizem, não, nós somos descendentes de Abraão. Aí Jesus se aborrece. E Jesus diz, quem vocês estão pensando que é Abraão? Quem vocês pensam que Abraão é? Abraão foi grande, mas não é Salvador. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava dizendo, eu sou o Senhor de Abraão. Eu sou o Salvador do Abraão. Se o Abraão existiu, não é porque ele é bom, não. É porque eu sou na vida do Abraão. Jesus estava mostrando a sua eternidade.
Agora veja aí, só para concluir esse texto aqui, que é para a gente concluir a ideia. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Pronto. Olha o que ele disse para Filipe lá. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha o que ele diz aqui. Eu e o Pai somos um. Pronto. Tem dúvida disso? Então vamos parar de dizer que Jesus é menor do que o Pai? Como se Jesus fosse um office boy do Pai? Não, Jesus é Deus. E não é um outro Deus. Jesus é o mesmo Deus que criou os céus e a terra. Jesus é o mesmo Deus que criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Jesus é o Deus que veio salvar o que se havia perdido. E aí, João capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó: por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que era o próprio Deus, igualando-se ao Pai. Igualando-se ao Pai. Agora, eu acho bonito a expressão do escritor aos Hebreus, capítulo de número 1 e o versículo de número 3 da carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus diz assim, ó: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior a eles. Quem é Jesus? Superior aos anjos. Senhor dos anjos. Significa que ele é Senhor no céu e Senhor na terra. Agora, eu tenho que entender, Jesus, quando estava aqui, ele estava 100% homem. E como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço. Como homem, ele chegou a ter momentos de muito sofrimento, de muita angústia, ao ponto de dizer, a minha alma está profundamente triste. Como homem, ele sentiu, na hora da cruz, ao ponto de dizer, Pai, por que me abandonastes? Eli, Elis, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu, porque ele estava como homem. Como homem, Jesus disse, nem os anjos e nem o Filho sabe o dia em que o Pai preparou para o seu próprio poder. Ele estava falando como homem. Agora, quando ele morreu, ressuscitou, ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Porque agora ele voltou à qualidade de onipotente, onisciente, onipresente, de eterno, de imutável. Ele recebeu os atributos divinos de volta para si. Amém? Amém ou não amém? Ó, pode parar aí, pode me perguntar, pode me parar. Eu não entendi isso aí. Porque eu venho hoje e só Deus sabe quando eu volto aqui de novo. Não. Sério? Não posso. Mas gostaria, tá? Então quem é Jesus? Jesus é Deus. Então vamos lá, repetindo. Então, o Pai, o Filho, o Pai não é o Filho. Pessoa. Ok? Pessoa. Espírito Santo. O Filho não é o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo não é o Filho.
Mas não o Espírito Santo não é o Pai, e o Pai não é o Espírito Santo. Só que o Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Quantos deuses? Quantos deuses? Tem certeza? Mas Jesus também não é Deus? Então não é dois? Mas ele disse que ele é Deus. Ah, ok. Mas como que é o mesmo Deus se ele não é o Pai? Porque o Pai é criador. Isso fala de característica. Deus é essência. Ok? O Filho, qual é a característica do Filho? Salvador. Qual é a característica do Espírito Santo? Consolador. Ok. Essas são características da personalidade do Deus que nós servimos. Agora, vamos complicar o resto? Ok, vamos aqui agora. Espírito Santo. Então nós temos aqui o Pai, nós temos aqui o Filho, e aqui nós temos agora o Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo, na teologia, nós estudamos, ele é conhecido como pneumatologia ou paracletologia. Ok? Então são dois termos. Um termo, pneuma, e o outro termo, paráclito. Paráclito. Pneuma é a representação do Espírito Santo, é a simbologia do Espírito Santo como vento, ar, vapor, tá? Então, todas as vezes que a Bíblia fala do Espírito Santo como pneuma, por exemplo, capítulo 2 de Atos, tá? E foram ouvida entre eles um vento como de um vento veemente impetuoso. Alguma coisa assim, eu acho que eu errei o texto. Ok? Como de um vento veemente impetuoso. Quem era esse vento? Espírito Santo. Na verdade, é um pneuma. Tá? E foram vistas sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo. Não teve fogo nenhum na cabeça de ninguém. Tá? Foram vistas línguas como que de fogo. Então, isso é simplesmente uma forma de expressão, tá? Para designar que houve algo sobrenatural. Isso é pneuma. Paráclito é quando a Bíblia chama o Espírito Santo de amigo, companheiro, advogado, conselheiro, adjuntor. Então é Paráclito, porque Paráclito fala da personalidade do Espírito Santo. Pneuma fala da simbologia do Espírito Santo. Tranquilo? Você já estudou. Jesus diz assim, ó: eu não deixarei vocês órfãos. Vos darei um outro consolador. Que consolador é esse? E aí Jesus disse: o Espírito Santo, que o mundo não tem, que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber, mas vós o conheceis, ele habita em vós e estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus declarou que o Espírito Santo é dada para a igreja. Quando foi que nós recebemos o Espírito Santo?
Quando aceitamos Jesus ou quando falamos em línguas pela primeira vez? Quando aceitamos. Porque não significa que uma pessoa que não fala em línguas não tenha o Espírito Santo. Isso não é verdade. Recebemos o Espírito Santo quando cremos. Quando reconhecemos o senhorio do Senhor, de Jesus. O Espírito Santo entrou na nossa vida. Agora, quando falamos em línguas estranhas, recebemos dons espirituais, aí já é a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, como o batismo. Conhecido como batismo. Só que o Espírito Santo habita onde? Em nós. Mas como assim? Então é um Espírito Santo para mim, um Espírito Santo para você, outro para você, outro para você, outro para você. Cada um de nós temos um Espírito Santo? Lógico que não. Está nos falando sobre a distribuição do Espírito Santo para a igreja. Quando a gente fala assim, o Espírito Santo habita em nós, estamos falando da igreja, porque a igreja é a representante ativa do reino dos céus aqui na terra. Então, o que habita em nós é o próprio Deus. Significa que Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, hoje, Jesus não está em carne. Então, hoje, a manifestação de Deus em nós vem por meio do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, dentro da visão Trindade, aí eu quero até que vocês entendam uma coisa. Quando você não acredita numa Trindade, por exemplo, quando você acredita apenas no Filho, apenas em Jesus, essa doutrina é chamada de unicismo. Quando você acredita só no Pai, como é o caso, por exemplo, da Testemunha de Jeová, isto é unicismo. Tá? Quando se acredita no Pai, no Filho, no Espírito Santo e na Maria, isso é politeísmo. Ok? É a crença em muitos deuses. Ô profetinha, quando você acredita em um só Deus, como que é o nome dessa doutrina? Você está me ouvindo? Ah, tá. Então, quando nós acreditamos em um só Deus, presta atenção, em um só Deus, essa doutrina é chamada de unicismo. Mas não estou falando um só Deus, estou falando uma só parte. Me perdoe aí. Um só Deus não, uma só parte. Então, por exemplo, acredita só em Jeová. Isso é unicismo. Deu para entender? Acredita só em Jesus. Unicismo. Acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas como um só Deus. Isso é monoteísmo. Acreditamos em um Deus, subdividido em 3 pessoas. Mas quando eu acredito num Deus Pai, num Deus Filho e num Deus Espírito Santo como 3 seres, como 3 deuses, isso é triteísmo. Insista. Né? Então acredita-se apenas em uma das partes. Uma das partes. E tem muitas igrejas que acreditam em uma só das partes. Tá? Agora, não vamos confundir. Às vezes você vai numa igreja que ela é pentecostal, mas ela realiza batismo só no nome de Jesus. E aí a gente fala, é heresia. Não, não é heresia. Porque ele acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Só que ele batiza no nome de Jesus, observando mais o livro de Atos. E por que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque nós batizamos baseado no que Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, é isso que nós lemos aí. Então, aí é a maneira interpretativa. Por exemplo, você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É. Então você é batizado no nome do Pai?
Jesus disse, sereis batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você foi batizado, como foi que o pastor disse? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você foi batizado no nome do título e não no nome. Ou alguém te batizou dizendo assim, eu te batizo em nome de Yahvé, Javé, Yahweh. Te batizo em nome de Yehoshua. Eu te batizo em nome de Rush, Paráclito, Pneuma. Não. Nada disso aconteceu. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quer dizer que esse batismo não teve valor? Teve todo o valor. Porque você não foi batizado por 3 deuses. Você foi batizado em um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque por bondade ele aparece manifestando o seu nome, dando o nome. Mas isso é bondade. Só para que ele fosse conhecido como um Deus. Amém? Como Deus. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele só chama Deus de o Eterno. Toda vez que ele vai falar, ele fala o Eterno. Aí eu perguntei para ele um dia, por que você não fala Deus? Ele fala, porque Deus, ele é Deus para todo mundo. Agora é eterno, é aquele que era, que é e que será eternamente. É legal, bonito. Mas acontece que Deus também era, é e será eternamente. Bem, e aí você vai entender que há o quê? Linhas de interpretação, tá? Posicionamento. E nós não podemos, pessoal, vocês estão estudando teologia, seminarista, preste atenção uma coisa. Nós não podemos ser guiados apenas por crentices. Nós temos que estudar as Escrituras. Amém? As Escrituras. E o que a Bíblia diz é doutrina. O que a Bíblia não diz é princípios religiosos. Princípios religiosos são coisas diferentes. Tá bom? Amém, pessoal? Vamos orar? Curve vossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, louvamos a Ti, te agradecemos pela vida de cada um dos seus servos, por essa aula que fora ministrada. Conduza-nos, Senhor, em paz, em segurança. Nos ajude para que possamos compreender tudo, Pai, quanto tem nos dito. Em o nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém.